Romanos capítulo 8, versículo 14. Romanos capítulo 8, verso 14. A palavra do Senhor diz assim: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Uma das características mais peculiares, algo que é extremamente notório, perceptível, algo que é plenamente visível na vida de quem é cristão, na vida de quem já confessou o Senhor Jesus como único Senhor, como único Salvador, na vida de quem já desceu as águas do batismo, na vida de quem assumiu a condição de cristão. Uma das características, não é a única, mas uma das principais, é a maneira como o Espírito Santo passa a conduzir a vida dessa pessoa. A maneira como o Espírito de Deus passa a guiá-lo, passa a instruí-lo, passa a orientá-lo, passa a impulsioná-lo, passa a ter liberdade para levá-lo a um posicionamento que agrada a Deus. O Espírito Santo, quando ele tem toda a liberdade para nos guiar como filhos e como filhas de Deus, ele sempre vai nos levar, escute, ele sempre vai nos levar a fazermos escolhas e tomarmos decisões que trarão bênção sem medida para a nossa vida, querido. Mas o que eu quero que você compreenda nessa noite é que o Espírito Santo, ele é uma pessoa. Ele é um cavaleiro, ele é como eu vou gastar agora, ele é como um gentleman. O que é isso, bispo? Um cavaleiro inglês, alguém de uma educação, de uma finesse que surpreende. O Espírito Santo não é de forçar a barra, o Espírito Santo não é de impor condição, ele é doce, ele é amável, ele é amigável. E uma das coisas que ele ama fazer é envolver-nos quando nós nos rendemos a ele, querido. E quando nós nos rendemos inteiramente a ele, ele passa a nos conduzir, ele passa a nos guiar, ele passa a direcionar a nossa vida de uma maneira surpreendente. E o mais incrível de tudo é que uma das coisas que eu tenho aprendido com o Espírito Santo é que quando ele quer direcionar a minha vida de uma maneira que para mim é desconhecido, uma das maneiras que ele fala comigo, e isso é uma particularidade minha, eu não sei, pode ser que ele fale com você de uma outra forma, mas uma das maneiras que ele faz comigo é me contrariar. Ele me contraria constantemente. Porque na maioria das vezes eu quero, como ser humano, aquilo que o Espírito Santo não quer. E o apóstolo Paulo, ele fala exatamente isso no livro de Romanos, no capítulo 7. Ele diz assim, olha, muitas vezes, eu estou conjecturando, usando a minha linguagem, para que você possa compreender melhor. Depois você lê na tua casa Romanos capítulo 7. Paulo fala assim, olha, muitas vezes o bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não quero fazer, muitas vezes pela minha natureza humana, eu sou impulsionado a fazer. Eu sou impulsionado a tomar decisões precipitadas, a fazer escolhas erradas, a fazer julgamentos precipitados. Mas eu não quero fazer isso. Mas muitas vezes a minha natureza humana quer me impulsionar a isso. Mas escute o que eu vou te falar. Ele termina o capítulo 7 dizendo: quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Porque toda a inclinação da nossa carne, todo o desejo da nossa natureza humana, que não é impulsionado pelo Espírito, que não é direcionado pelo Espírito Santo, diga para quem está do teu lado, vai nos levar para a morte, irmão. E isso é bíblico. Romanos capítulo 8 fala que a inclinação da carne leva para a morte. Ele fala, quem é que vai me livrar do corpo dessa morte? Ele termina assim o capítulo 7. Mas no capítulo 8, ele começa falando de algo que acontece quando o Espírito Santo
tem a liberdade para nos guiar. Ele diz assim, Romanos capítulo 8, versículo 1. Portanto, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam mais segundo a carne, mas andam segundo o Espírito. Então ele me contraria. Ele contraria a minha expectativa. Ele contraria uma inclinação que a minha natureza humana quer. Uma inclinação que a minha carne quer. E o que eu quero que você compreenda é que a tendência é que cada vez mais, à medida que a volta de Jesus vai se aproximando, e já está por aí, o Espírito Santo nos direcione a um estilo de vida que contraria totalmente, irmão, as nossas expectativas humanas. E quando ele tem essa liberdade, é aí que nós verdadeiramente estamos vivendo na condição de filhos de Deus. Há um ditado popular no mundo que diz assim: todo mundo é filho de Deus. Não, biblicamente falando, isso não é verdade. O texto é bem claro. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, aí vem a referência bem enfática, esses são filhos de Deus. O que eu quero que você compreenda, meu irmão, é que todas as vezes que você resiste à condução do Espírito Santo, você mesmo, não é o diabo, não é o inferno, mas você mesmo, você abre a possibilidade de você perder a condição de ser filho de Deus. Quando você resiste ao Espírito Santo, quando você resiste a Ele. Por isso que no livro de Hebreus, no capítulo 3, o autor vai dizer: hoje, se ouvides a voz do Espírito Santo, não endureçais o vosso coração. Ele fala de um endurecimento, que é uma decisão pessoal, uma escolha pessoal minha e sua, de não permitirmos que o Espírito Santo nos guie. Mas quando nós fazemos isso, nós mesmo abrimos a possibilidade de perdermos a condição de filhos de Deus. Porque o texto é bem claro: filhos de Deus são aqueles que são guiados pelo Espírito Santo. Pergunta para quem está do teu lado, mas pergunta bem suavemente para não assustar. Pergunta assim: você é filho, filha de Deus? Pergunta aí, Você está sendo guiado pelo Espírito? Você está sendo impulsionado pelo Espírito? Você está sendo movido pelo Espírito? O Espírito Santo tem liberdade para inspirar você nas escolhas, nas decisões que você fala, naquilo que você toma como posicionamento. É o Espírito Santo. Se Ele tem essa liberdade, você está na condição de filho de Deus. E estando na condição de filho de Deus, você se torna herdeiro de todas as promessas que Deus tem liberadas sobre a tua vida e sobre a tua casa. Por causa desse detalhe importantíssimo, ser guiado por Ele, ser conduzido por Ele, pelo Espírito Santo do Senhor. Agora, uma coisa que eu quero que você compreenda, querido, é que essa condução, ela nunca acaba. Diga para quem está do teu lado: a condução do Espírito Santo é eterna, irmão. Fala aí. O Espírito Santo não quer nos guiar, nos conduzir, nos inspirar, nos impulsionar, nos levar a fazer as melhores escolhas e tomar as melhores decisões apenas quando eu e você estamos aqui dentro da igreja. Não. Mas principalmente quando nós somos levados lá para fora. A condução dele é constante, não para. Por isso que nós temos aprendido que o nosso culto a Deus, ele nunca acaba. O culto não acaba. Quando o bispo dá a bênção apostólica e depois a gente vai para casa, amanhã a gente vai trabalhar. Meu irmão, nós estamos em culto o tempo todo. O tempo todo. Porque a condução do Espírito, ela é constante, ela é permanente. Ele quer guiar você o tempo todo.
Não, ele não quer guiar você apenas quando as coisas se tornam interessantes para a tua vida. Não. Ele quer guiar você principalmente naqueles momentos em que você perde o controle de tudo, em que você é cercado por circunstâncias que vão fugir ao teu controle. E muitas vezes Deus permite isso. Escuta! Muitas vezes Deus permite que as circunstâncias ao nosso redor fujam do nosso controle, para ver se ainda nós vamos nos conformarmos e aceitarmos que o Espírito Santo continue guiando a nossa vida. Deus muitas vezes permite situações, e se você analisar toda a história bíblica, você vai ver que de Gênesis a Apocalipse, isso aconteceu. Deus levou homens, mulheres, personagens bíblicos a viverem situações onde eles perderam o controle daquilo que estava envolvendo eles, mas eles não perderam a disposição e o entusiasmo de estarem sendo constantemente governados, dirigidos, inspirados e guiados pelo Espírito Santo de Deus. Não perderam isso. Eu podia falar de Abraão, podia falar de José, de Moisés, eu podia falar de Daniel, mas o que eu quero que você compreenda, meu irmão, é que todos esses relatos estão na palavra do Senhor, para que eu e você entendamos que o Espírito de Deus não quer conduzir a nossa vida apenas por um tempo favorável, não. Ele quer nos conduzir o tempo todo. Ele quer nos guiar o tempo todo. O tempo todo. O tempo todo. E o mais incrível de tudo, escute o que eu vou te falar, é que o propósito de Deus, ao enviar o Espírito Santo, é nos ensinar que, à medida que nós nos rendemos a Ele, e que nós permitimos que Ele passe a nos conduzir, escuta isso, querido, ó. O propósito de Deus é o mesmo que Deus havia escolhido para o primeiro rei de Israel. Quem foi o primeiro rei de Israel? Gente, primeiro rei de Israel, quem foi, gente? Saul. E quando nós analisamos o contexto da história, muitas vezes a gente pensa assim: Deus escolheu Saul para ele ser o primeiro rei de Israel. Sim, mas havia um propósito maior. Havia um propósito maior. Porque quando Deus quer levar o seu povo, levar um indivíduo, uma família, uma cidade, uma nação, levar uma igreja, e Deus está querendo fazer isso conosco. Quando Deus quer levar para um propósito maior, primeiro Ele realiza uma transformação, uma mudança. Na palavra do Senhor, no livro de 1 Samuel, no capítulo 10, no verso 6, quando Deus enviou Samuel para escolher e ungir Saul como rei, Samuel libera uma palavra profética que deixa bem claro qual era o propósito de Deus para a vida de Saul. Depois você lê, não precisa abrir não. 1 Samuel capítulo 10, verso 6, Samuel fala assim para Saul: o Espírito do Senhor se apossará de ti, tu profetizarás com eles, e tu serás mudado em um outro homem. Tu serás mudado em um novo homem, uma nova mulher, uma nova criatura. 2 Coríntios capítulo 5, verso 17, fala que os que estão em Cristo Jesus, nova criatura são. As coisas velhas já passaram, tudo se fez novo. Tudo é novo. Pois é, querido, Deus queria mudar Saul. O Espírito Santo veio e habita dentro de mim, dentro de você, para nos transformar em uma nova pessoa, para nos fazer cada vez mais semelhantes a Cristo, porque a palavra cristão significa o quê? Semelhante a Cristo, parecido com Cristo. Um filho de Deus
é alguém que passou por uma experiência de mudança, de transformação. Mas o que eu quero que você compreenda é exatamente isso. O Espírito Santo, ele não veio para assumir o controle da minha vida e me deixar sendo a mesma pessoa que eu era antes. Não! Ele vem, ele entra em mim, assume o controle da minha vida, passa a me guiar, passa a me conduzir, passa a me inspirar e faz de mim um novo homem, uma nova mulher. Diga para quem está do teu lado: você está entendendo o que Deus está falando com você hoje? Você não pode mais ser o mesmo. Se você é filho de Deus, se o Espírito Santo de Deus habita em você, se Ele guia você, se Ele conduz você, você não é mais a mesma pessoa que antes. Eu não sou mais o mesmo Luiz Carlos de antes. Eu não sou. Eu já falei para vocês aqui, eu era um cara chato, enjoado, metido. Eu era jogador de futebol profissional. Vivia aparecendo na televisão, nos jornais. Ganhava um salário muito pomposo. Viajava o Brasil inteiro, só de avião, primeira classe. Gente, eu era nojento, metido. Cadê o Digão? Não, na época da Matonense eu já era crente, né, Digão? Naquela época eu já era crente. Mas eu era metido demais, gente. Só usava roupa de marca. Fala uma calça aí, Calvin Klein, né? Fiorucci, sapato Samelo. A Indiara fez cara que ela não conhece. É uma marca antiga, Indiara. Essas marcas são antigas, é do tempo antigo. Mas eu era uma casca de ferida, gente. Só que depois que eu conheci o Senhor Jesus, ora subiachai. Depois que o Espírito Santo entrou na minha vida, e ele me perguntou uma vez, falou assim: eu posso assumir o controle do teu viver? Eu falei: pode. Mas ele disse assim, ó: ele falou assim: eu vou mudar toda a tua vida. Ele disse assim: você vai ganhar muito com essa mudança, mas você vai perder também muita coisa. Mas eu disse para ele: eu quero. E ele me mudou completamente, irmãos. Ele mudou a minha vida completamente. O que eu quero que você entenda é que o Espírito Santo não vai passar uma maquiagem na velha criatura para ela ficar bonita, interessante. Escuta o que eu vou te falar: o Espírito Santo vai matar a velha criatura. A velha criatura tem que morrer. Por isso que Paulo fala no livro de Colossenses, no capítulo 3, no verso 5, quem mata é o Espírito Santo, mas quem permite é você. Porque Paulo fala assim, ó: fazei. Ele está falando para mim, para você. Ele faça assim, ele fala: faça morrer a velha natureza humana. O Espírito Santo quer fazer de você uma pessoa diferente. Os hábitos que você possuía antes de conhecer Jesus, antes de ser guiado pelo Espírito Santo, não podem mais fazer parte da tua vida. Senão você não está sendo guiado pelo Espírito. E o que eu quero que você entenda é isso. Eu já vou terminar. O Espírito Santo jamais, diga para quem está do teu lado: jamais, irmão, jamais. O Espírito Santo jamais, ele vai impulsionar você a fazer qualquer coisa, a assumir qualquer tipo de posicionamento que seja contrário à vontade de Deus. Jamais. Na palavra do Senhor, presta atenção, no livro de João, no capítulo 14, Jesus fala que o Espírito Santo, quando ele fosse enviado, ele nos ensinaria todas as coisas e nos faria lembrar das palavras do Senhor. O Espírito Santo, ele nos ensina tudo, querido, tudo a respeito de tudo.
tudo, Ele sabe de tudo, Ele conhece tudo, Ele vasculha, Ele prescruta até aquilo que está mais escondido no mais profundo do teu coração. Ele conhece, Ele sabe. E Jesus disse que Ele foi enviado para nos ensinar. Ele é o maior professor, Ele é o nosso paracletos, Ele é o nosso professorzão, sabe? E a coisa que Ele mais ama é quando você consulta Ele antes de fazer qualquer coisa, porque Ele foi enviado com esse propósito, de nos ensinar. E cada vez que o ensino dele é valorizado, cada vez que o conselho dele é valorizado, cada vez que a orientação dele é valorizada, a velha natureza vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo, vai morrendo. Ele ensina você o que pensar, ensina você como olhar, ensina você o que falar, ensina se os sentimentos que estão no teu coração são bons ou são ruins. Ele ensina você a fazer as melhores escolhas e a tomar as melhores decisões. Jesus disse que Ele nos ensinaria todas as coisas. No livro de João, no capítulo 16, Jesus fala que o Espírito Santo, quando Ele fosse enviado, Ele nos guiaria a toda a verdade. Ele nos guiaria a toda a verdade. Que verdade, bispo? Que verdade é essa? Que verdade? No Evangelho de João, no capítulo 17, no verso 17, quando Jesus orava pelos seus discípulos, e já orava por mim e por você, que viríamos a crer nele, Jesus na oração fala assim: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Ou seja, o Espírito Santo, Ele nunca vai guiar você a se posicionar contrariando aquilo que a palavra de Deus diz. Ele guia você em direção à verdade, à palavra, ao Evangelho. Então, quando o meu estilo de vida está de acordo com aquilo que a palavra de Deus diz, eu posso ter a plena certeza: o Espírito Santo está me guiando. Ele está me guiando, porque a minha carne nunca vai querer isso. No livro de Romanos e no capítulo 8, aqui que nós lemos, e no livro de Gálatas, no capítulo 6, Paulo fala que existe uma batalha, uma luta diária entre a carne e o Espírito. A carne deseja uma coisa, o Espírito deseja outra. O Espírito Santo quer guiar você a toda a verdade de Deus. A carne quer conduzir você a viver de uma maneira contrária à vontade de Deus. E é por isso, irmão, é por isso que eu e você precisamos vigiar. Sabe por quê? Porque uma das coisas que tem acontecido nos últimos dias, e é um alerta do Espírito Santo, e eu vou mostrar para você. Essa eu faço questão de você abrir, para você ver que é um alerta, não é do bispo Luiz Carlos, não é da igreja Vida Nova de Matão, nem de Taquaritinga, nem de Guariba, nem de Rio Preto. É um alerta do Espírito Santo. Porque assim como existe o Espírito Santo, também existe o espírito do anticristo, que já está aí na terra. E assim como esse espírito do anticristo existe, ele também tem inúmeros outros espíritos que são demônios, que estão penetrando no meio da igreja. Eles estão penetrando no meio da igreja, sabe por quê? Porque a igreja está para subir. Diga para quem está do teu lado, profetiza, fala assim, ó: você está prestes a subir. Se você é filho de Deus, se você está sendo guiado pelo Espírito Santo, irmão, não vai demorar. Você está prestes a subir, querido. E quem é guiado pelo Espírito Santo, espera aí. Eu queria que Jesus voltasse nessa madrugada. Eu queria que Ele voltasse no final desse culto. Nossa, como eu queria. No final do culto. Ou se Ele quiser voltar antes também. Filho de Deus é assim, está sendo guiado pelo Espírito. O arrebatamento é bênção, não tem medo. Às vezes eu falo para Deus, Deus, se o Senhor quiser me levar, pode levar. Eu falo que nem Paulo falou. Paulo falou assim, eu queria ser levado, queria estar com Cristo, mas eu sei que eu preciso ficar, que eu tenho muita coisa para realizar ainda.
Existem espíritos enganadores que estão sorrateiramente penetrando no meio da igreja. Quer ver só? Quer ver só? Abra comigo no livro de 1 Timóteo, no capítulo 4. Eu já vou terminar, querido. 1 Timóteo, capítulo 4. Deixa eu mostrar para você. 1 Timóteo. 1 Timóteo capítulo 4, diz assim: ora, o Espírito, deixa eu perguntar para você, Espírito na sua Bíblia está escrito em quê? Em letra maiúscula? Está em letra maiúscula, Zé Roberto? Isso, né? Isso representa que é o Espírito de Deus que está falando. O Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé, por obedecerem a espíritos enganadores e a ensino de espíritos enganadores. Aí está minúsculo ou está maiúsculo? Zé Roberto, me ajuda. Minúsculo. São demônios, são espíritos imundos que querem enganar a mim e querem enganar a você. Mas quando você é guiado pelo Espírito Santo, Ele sempre vai guiar você para a verdade. Satanás tentou enganar Jesus, Mateus capítulo 4, lá no deserto. Satanás se aproximou de Jesus e fez propostas que estavam relativamente em sintonia com o que Deus diz. Relativamente, não totalmente. Porque Satanás, ele distorce até a Bíblia para enganar a gente. Ele conhece a Bíblia. Mas Jesus estava cheio do quê? 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 Ele foi levado para o deserto por quem? Por quem que ele foi levado para o deserto? Por quem? Quem que levou Jesus para o deserto? Quem? Fala, gente. Quem? Quem? O Espírito Santo. Então ele estava sendo guiado pelo Espírito. Satanás não foi capaz de enganá-lo. Satanás não enganou Daniel. Quando Daniel chegou no palácio da Babilônia e viu o luxo, a beleza, o glamour, a comida que devia ser boa demais, devia ser maravilhosa, mas era tudo consagrado a demônios, a ídolos. Esses espíritos enganadores não enganaram José. Quando José viu ali os irmãos diante dele, ele tinha toda a possibilidade de vingança. Ele tinha o direito de se vingar dos irmãos. Os irmãos ali diante dele. Ele podia nutrir todo o ódio, toda a revolta, toda a indignação. Era direito humano dele. Ele podia dar ordem: olha, leva eles, corta a cabeça deles, enforca todos eles pelo mal que eles me fizeram. Mas José não foi enganado por esses espíritos imundos. José era alguém guiado pelo Espírito. Mesmo quando ele foi lançado na cisterna vazia, ele permaneceu sendo guiado pelo Espírito. Mesmo quando ele foi para a casa de Potifar e foi preso por uma mentira de uma mulher, lançado na prisão, lá dentro da prisão, ele era guiado pelo Espírito. Ele tinha tudo para se revoltar contra os irmãos, tinha tudo para nutrir um ódio, uma revolta dentro dele. Ah, Deus, eu não vejo a hora. O Senhor vai fazer vingança, Deus. O Senhor vai fazer justiça. Eles vão cair prostrados diante dos meus pés, e eu vou pisar na cabeça de cada um deles. Isso não é ser guiado pelo Espírito, irmão. Isso é ser enganado por demônios. A vingança pertence ao Senhor. A minha função é perdoar e amar. O Espírito Santo fez José entender. Aí quando José estava diante dos irmãos, os irmãos tudo preocupados. E aí José falou assim para eles: olha, vou usar a minha linguagem. José falou assim: fiquem tranquilos,
porque não foi vocês, mas foi a mão de Deus que me trouxe para esse lugar. E a Bíblia fala que José amou os seus irmãos, abençoou eles, mandou eles trazerem todas as famílias deles, cuidou deles o resto da vida, porque José era um homem guiado pelo Espírito Santo. O Espírito Santo não vai, irmão, põe isso na sua cabeça. O Espírito Santo não vai guiar você a nenhuma atitude que seja contrário àquilo que a palavra de Deus diz. Não vai. O Espírito Santo não. Pode ser um espírito enganador. E Deus nos deu sabedoria para perceber isso. Só que a gente tem que vigiar. Porque a Bíblia fala que Pedro foi enganado. Pedro ouviu a voz do Senhor, trazendo a revelação de quem era Jesus, o Cristo. E logo depois um espírito enganador chegou no ouvido de Pedro e falou assim para ele: Pedro, Jesus não pode morrer, tadinho dele. Como é que Jesus vai morrer, Pedro? Não, isso é uma injustiça. Não, fala para ele, Pedro. Porque Satanás não queria que Jesus chegasse na cruz, porque a cruz era o lugar da vitória. Só que Jesus se voltou para Pedro. Ele falou com Pedro, mas a repreensão foi dirigida a Satanás. Jesus falou assim: arreda Satanás, porque você não cogita nas coisas dos homens, você não cogita nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. É isso que o diabo quer. Sabe quem é o maior interessado que você seja guiado por qualquer outro espírito, menos o Espírito de Deus? Sabe quem é o maior interessado? Sabe quem é? O diabo. Porque ele rouba de você a condição de filho de Deus. Quando você deixa de ser guiado pelo Espírito, ele rouba de você a condição de filho de Deus. Aí você se torna um alvo fácil para ele. E escuta o que eu vou te falar, eu vou terminar. Ser guiado pelo Espírito é uma das coisas mais lindas que existem na vida do cristão. É uma das experiências mais tremendas. É o Espírito Santo conduzindo você. Depois que eu me converti, que o Espírito Santo me encheu, sabe qual foi a primeira coisa que ele fez? Sabe qual foi? Ele me levou a ter contato com todas, uma por uma, todas as pessoas que no passado eu magoei, eu maltratei, eu machuquei. Algumas me perdoaram, outras não. Mas eu fiz aquilo que o Espírito Santo me levou a fazer. Eu já falei para vocês do meu irmão, ele vai vir aqui. Eu já falei do meu irmão? Já. Mas hoje tem gente nova aqui, né? Tem, né? Então diga assim para quem está do teu lado. Você já sabe, fala aí, ó. Ele vai falar de novo, fala aí, fala. Fala, irmão, eu estou falando, fala. Se você não falar, fala. Eu vou falar de novo. Meu irmão vai vir aqui. Eu nunca preguei de Jesus para o meu irmão. Ah, você foi lá, não foi? Você foi lá na casa dele comigo. Nunca preguei de Jesus para o meu irmão. Nunca falei de Deus para ele. Mas meu irmão se converteu, vendo a mudança que o Espírito Santo fez em mim. Nunca falei uma palavra de Deus para ele. Foi que nem Zaqueu, quando Jesus entrou na casa de Zaqueu. O texto fala que Jesus não falou para Zaqueu. Zaqueu percebeu, falou assim: nossa, a presença do Espírito que está aqui dentro, não, eu preciso disso, eu quero isso. Meu irmão, ser guiado pelo Espírito Santo é a maior dádiva, o maior presente para a minha vida e para a tua vida. Ser guiado pelo Espírito Santo faz com que as barreiras e as muralhas caiam diante de nós. Ser guiado pelo Espírito Santo nos dá a segurança de nós nunca errarmos no percurso e na caminhada, porque o Espírito Santo é perfeito, ele não se engana.
Ele nos conduz de uma maneira perfeita. Oh, meu irmão, minha irmã, escuta o que Deus está falando com você nessa noite. O Espírito Santo quer guiar você. Ele quer direcionar você. Ele quer fazer você escolher coisas melhores. Coisas melhores. Não endureça. Por isso que no livro de Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, Paulo fala assim: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual fostes selados para o dia da redenção. O dia da redenção está chegando. O dia da redenção é o dia do arrebatamento da igreja. Esse dia está chegando. Mas se você magoar o Espírito Santo, se você entristecer o Espírito Santo, se ele não guiar a tua vida no dia da redenção, fala para quem está do teu lado: você fica, irmão. Você fica. O Espírito Santo, ele existe para isso, para preparar você para o dia da redenção, para o dia que está chegando. Mas se no dia que Jesus voltar, você não estiver sendo guiado pelo Espírito, você estiver tomando atitudes que Deus não aprova, aonde você estiver, você fica. Você pode ter 50 anos de crente, você pode ter cargo de apóstolo, de bispo, de presbítero, de diácono, você pode ter carteirinha de membro. Mas se você estiver vivendo uma vida que não é governada pelo Espírito, no dia da redenção, Paulo fala: não entristeça ele, porque ele é a sua garantia para o dia da redenção. Não resista a ele, deixa ele guiar você. Não seja guiado pelos teus pensamentos, não seja guiado pelas tuas emoções. Eu preguei isso aqui na semana passada. Não seja guiado pelas tuas emoções. Você não acha na palavra de Deus um só versículo que incentiva você a ser guiado pelos teus pensamentos e pelas tuas emoções. Você não acha, irmão. E o que eu estou pregando para você não é uma palavra dura, é uma palavra abençoadora. Porque a partir de hoje, escuta o que eu vou te falar, e é profético isso que eu vou te dizer, porque está acontecendo com a gente. Mas vai acontecer se você quiser. Se você não quiser, querido, você não vai viver isso. Mas ele vai ficar muito triste, mas não vai forçar a barra. Depois de uma mensagem como essa, dada pelo Espírito de Deus, o propósito dele é se tornar mais íntimo de você. É fazer você ouvir a voz dele de uma forma mais clara, mais sensível. Se prepara, você vai ouvir a voz do Espírito Santo. Se você entender essa mensagem, se você entender essa palavra, querido, se você entender, e se você não endurecer o teu coração, ele vai chamar você nas madrugadas, como ele tem me chamado. Já faz não sei quantos, eu vou colocar mesmo, porque já faz muito tempo, eu até perdi a conta. Que às vezes eu acordo na madrugada e não durmo mais. Esses dias era 6 horas da manhã. 6 horas da manhã eu não conseguia dormir, acordado, porque o Espírito Santo estava falando. 6 horas, eu falei: Deus, acordado por Ele. Ele quer fazer isso com você. Quer guiar você na escola, no trabalho. Quer guiar você quando você acessar o Facebook. Mas ele vai me guiar ali também, pastor? Vai, você vai. Quando você abrir uma página na internet, ele vai guiar você também. Vai. Quando você ligar a televisão, e se o controle quebrar, porque a desculpa quebrou o controle, não, ele entra na televisão e muda o canal para você. Ele quer guiar você. Por quê? Eu vou terminar mostrando para você. Sabe por quê? O que eu falei para você, eu vou mostrar com embasamento bíblico. Quando você sair ali para fora, ele não vai ficar aqui trancado. Ele vai com você. Ele vai com você. Quer ver só? Quer ver só? Não precisa abrir não. Fica de pé. Fica de pé, não precisa abrir não. Fica de pé. Pessoal do louvor, fica de pé. Ei Deus, ei Deus, aleluia.
Você está entendendo o que Deus está falando com você, querido? Você está entendendo o que o Espírito Santo quer fazer? Como Ele quer habitar em você? No livro de Gálatas, no capítulo 5, no versículo 25, Paulo diz assim: se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Ó, se vivemos no Espírito, andemos no Espírito. Fala de uma movimentação, de uma constância, de um prosseguimento, de um prolongamento, de um domínio eterno. Se você diz que é filho de Deus, se o Espírito Santo habita em você, se Ele guia você, Ele vai levar você a andar no Espírito. Você vai sair daqui no Espírito. Você vai chegar na tua casa no Espírito. Você vai trabalhar amanhã no Espírito. Você vai tomar decisões no Espírito. Você vai andar no Espírito. Você vai... Por isso que quando Pedro andava pelas ruas, a sombra dele curava, porque o Espírito Santo andava com ele. E Deus quer fazer isso. Eu já contei para vocês aqui. Eu já contei aqui do testemunho desses dias atrás, aonde Deus nos levou a nos encontrar com um mendigo na rua. Do nada, Deus levou pessoas ao encontro desse mendigo. Do nada. Aí começaram a falar com ele. E ele era um desviado da casa de Deus. Aí trouxeram ele para dentro do local, de uma lanchonete. O dono ficou olhando assim, mas quem é guiado pelo Espírito, às vezes faz coisas que o ser humano não entende. O mendigo foi trazido para dentro da lanchonete. Foi pago para ele ali um alimento. E ele vai vir aqui. Ele vai ser trazido pelo Espírito aqui. O que eu quero que você entenda é isso, querido. O Espírito Santo nos guia. Se Ele habita em você, você vai andar, você vai se movimentar. Porque tem pessoas que precisam conhecer o mesmo que o rei falou a respeito de Daniel. O rei falou assim: ó, eu vejo que nesse moço habita um espírito excelente. Tem algo nesse rapaz que é diferente. Tem um espírito diferente nesse moço. O mundo lá fora precisa conhecer isso aí, que você é guiado por um espírito diferente do mundo lá fora. Você é diferente por causa da presença do Espírito Santo. Você está entendendo, querido? Jesus disse que estaria conosco todos os dias, Mateus 28, até a consumação dos séculos. Jesus está conosco na pessoa do Espírito Santo. Feche os teus olhos nessa hora. Feche os teus olhos. Deixa o Espírito Santo tomar você agora. Levante as suas mãos para o alto, querido. Eu navegarei. Cante. No oceano, no Espírito. Tem que ser assim, igreja, tem que ser assim. E ali adorar. Urumane Shavageda Sayala. Ao Deus do meu amor, eu navegarei. Eu navegarei. No oceano do Espírito. Ramasandaramashaya. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Ao Deus do meu amor. Levante as suas mãos bem alto e cante para Ele. Espírito, Espírito, o Espírito. Alamanhê.
que desce como um voo, vem como em Pentecoste, vem como em Pentecoste, na manhã, e enche-me de novo, Espírito de Deus, Espírito, que desce como um fogo, aleluia, vem como em Pentecoste, aleluia, e enche-me de novo. Coloque as duas mãos no teu coração agora, as duas mãos no teu coração. Oh Espírito Santo de Deus, Espírito do Senhor Jeová, Espírito do Senhor Jesus, oh, vem e toma o teu lugar de Senhor na minha vida, no meu viver, na nossa vida, no nosso viver. Espírito Santo, Tu és o único que é digno de reinar em nós. Tu és o único que tem todo o direito de nos inspirar, de nos corrigir, de nos exortar, de nos ensinar e nos mostrar o caminho a seguir. Espírito Santo, nós nos rendemos totalmente a Ti e declaramos que não somos nada sem Ti, não podemos viver sem Ti. Vem Espírito Santo, toma as nossas vidas, como o Senhor tomou a vida de Pedro, como o Senhor tomou a vida de Saulo, como o Senhor tomou a vida de Estevão, como o Senhor tomou a vida de Filipe. Toma a nossa vida, como o Senhor tomou a vida de Zaqueu. Toma-nos, Espírito Santo, nós nos rendemos a Ti, e nós pedimos perdão, Espírito Santo, perdão por todas as vezes que nós Te magoamos, Espírito de Deus, perdão por todas as vezes que nós entristecemos a Ti, sendo teimosos, insistindo naquilo que nós sabemos que não é direção Tua. Nos perdoa, nos perdoa, nos perdoa, e toma a nossa vida, toma a nossa família, toma a nossa casa. Levante as suas mãos para o alto agora, querido. O Espírito Santo, o Espírito de Deus está sendo derramado. Se prepara para viver experiências com o Espírito Santo. Se prepara para viver experiências com o Espírito Santo. Mas escuta, quando Ele vier, quando Ele falar, não endureça o teu coração, não resista a Ele, deixa Ele tomar você, guiar você. Você é filho de Deus, você é filha de Deus. O único Espírito que impulsiona você é o Espírito Santo, o Espírito do Senhor. Aleluias, 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 aleluias. Ricandebiachai, Rasudiani badebadaias, Ecampa da bacheia, Risubianatianei calai, Ramandebedecaias, Anaiaxé, Duricalaia sibiandeias, Uribabaione acabalaças. Há um caminho melhor, há uma escolha melhor, há um posicionamento melhor, há uma diretriz melhor. O Espírito Santo, o Espírito Santo. Aplauda a presença dEle nesse lugar. Aleluia! Aplauda Ele nesse lugar. Ei! Amém.